galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo o exame discursivo da segunda fase da UERJ Vestibular 2019. Eu vou fazer agora a questão 8 de Física. A questão tem as seguintes instruções. As questões dessa prova abordam situações relacionadas ao ambiente do metrô, referindo-se a uma mesma composição, formada por 8 vagões de 2 tipos e movida por tração elétrica. Para seus cálculos, sempre que necessário, utilize os dados e as fórmulas a seguir. Então, ele deu aqui todas as características da composição do metrô, um quadro com algumas constantes físicas e abaixo ele colocou um formulário onde eu já marquei as fórmulas que eu usei nas questões anteriores, beleza? Então, a questão fala assim: ao iniciar o dia, a temperatura interna de um vagão sem passageiros é de 30 graus Celsius. Admita que, com as portas fechadas, não haja troca de calor com o meio externo. No intuito de diminuir a temperatura interna, o condutor da composição aciona o aparelho de refrigeração que transfere uma determinada quantidade de calor do interior do vagão para o meio externo. Calcule em calorias a quantidade de calor a ser retirada para que o vagão atinja a temperatura interna de 20 graus Celsius. Então, ele quer que você calcule a quantidade de calor. Vamos aqui no formulário e a gente acha que a quantidade de calor está aqui, ó. Então, é essa fórmula de quantidade de calor que eu vou usar na questão 8. Então, vamos lá, olha só. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, vamos lá, ó. Quem é o quê? É a quantidade de calor. É o que a gente vai descobrir. M é a massa de ar do vagão. Certo? E o C é o calor específico do ar, né? Porque o vagão vai estar cheio de ar. E ΔT vai ser o quê? A nossa variação de temperatura. Então, vamos lá. Quais os dados que o problema trouxe para a gente? Ele só disse o seguinte, ó, que a temperatura estava a 30 graus e ele deseja reduzir para 20 graus Celsius. Então, a variação de temperatura vai ser o quê? Temperatura final menos a temperatura inicial, ou seja, ele estava a 30 e foi reduzido para 20. Então, ele teve uma redução de 10 graus Celsius. Beleza? Bom, vamos lá. Qual é o calor específico do ar? Opa, tá aqui, ó. Calor específico do ar. 240 calorias, quilograma graus Celsius, certo? Então, vamos lá. 200 e quanto? 240. Então, 240 calorias por quilograma graus Celsius. Agora, e a massa do vagão? A massa do vagão, a gente vai ver o seguinte. Para calcular a massa do vagão, eu preciso saber que o vagão está cheio de ar. Se o vagão tem um determinado volume e eu tenho a densidade do ar, dá para eu descobrir a massa do vagão pela fórmula da densidade. Então, o que eu vou fazer? A gente sabe que densidade é igual a massa sobre volume. Eu vou usar isso aqui para calcular a massa de ar. Porém, a gente tem que fazer o quê? Calcular o volume
vai calcular o volume de ar? A gente simplesmente vai lá e pega as dimensões do trem, da composição. Cadê as dimensões da composição? Ó, comprimento 22 metros, então, ó, comprimento 22 metros, largura 3 metros e altura 3,6 metros. Então, vamos lá. O volume de ar vai ser comprimento por largura e por altura, né? Então, eu sei que o volume vai ser o comprimento do vagão. Vamos lá. Qual é o comprimento do vagão? 22, 3, 3,60. Então, vai ser 22 por 3 por 3,60. Beleza? Fazendo essas continhas, a gente chega à conclusão que é 237,6 metros cúbicos. Então, eu achei aqui o volume. Agora, pela densidade, né? Pela fórmula da densidade, que a gente acabou de ver lá no formulário, que é a massa pelo volume, eu tenho que saber que a densidade do ar vai ser igual a quanto, hein? Vamos lá, densidade do ar. Ó, 1,2 quilos por metro cúbico. Então, a densidade do ar é 1,2 quilogramas por metro cúbico. Então, a nossa fórmula vai ficar o quê? 1,2... Opa, por que 1,5? Errando aqui. Né? 1,2 é igual a massa divididos por 237,6. Né? Então, eu sei que a massa vai ser 1,2 vezes 237,6. Então, a massa de ar vai ser de 285,12 quilos. Beleza. Então, o que eu sei? Eu sei que a massa de ar do vagão é de 285,12 quilos. Aí agora é só substituir aqui para a gente fazer a quantidade de calor que foi retirada do vagão. Então, agora a gente vai fazer o quê? Macete, certo? Então, o que vai ser? Ó, já está até aqui, ó. 285,12 vezes o calor específico 240, né? 240 e a variação de temperatura que a gente viu que foi de menos 10 graus Celsius, certo? Então, isso aqui vai ser menos 684.288 calorias. Por que um sinal negativo, bola? Porque está sendo retirado, está sendo perdido essa quantidade de calorias. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.